Senhor. Efésios capítulo 5. Do verso 15 até o verso 17. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore para que Deus fale ao seu coração nesta noite. Ore por você e ore por mim também. Ore por você para que Deus abra o seu coração, o seu entendimento. E ore por mim, para que Deus esteja me usando e que sejamos edificados com a palavra do Senhor. Pai querido, a Tua palavra foi lida, ela vai ser exposta. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos, meu Pai, compreender a Tua palavra, sermos edificados por ela, impactados, transformados pela Tua palavra. Nós não queremos ouvir nenhuma outra voz nesta noite aqui, a não ser a voz do Senhor, pela instrumentalidade do Teu servo, Santo Deus. Fala aos nossos corações, meu Pai. Tenha misericórdia de nós. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salvador nosso, é que nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, o paulista, ele anda muito apressado. Muito apressado. No metrô, você não entra no metrô. Você é empurrado. E você não sai do metrô. Você é jogado para fora. Nas avenidas, principalmente, quem conhece o centro de São Paulo sabe o que eu estou falando. Tem uma avenida ali na Praça da Sé, no cruzamento, que tem as faixas de pedestre. Ela tem uma seta para quem vai e a outra seta para quem vem. Por quê? É muita gente. Senão, você tem que seguir o fluxo. Se você está indo naquela direção, você tem que seguir a seta. Se você está vindo para cá, você tem que seguir a seta. Porque eles andam muito apressados. É uma pressa sem tamanho. Eu aprendi isso. E por quê? Por causa do tempo. Existe um ditado americano dizendo o seguinte: time is money. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. O tempo, ele é muito valioso. O tempo, ele é muito valioso. O nosso tempo, ele é muito valioso. Porque ele não tem somente um princípio, mas ele tem um fim. Portanto, há um futuro, há um presente e há um passado. E a única parte do tempo que realmente existe é o presente. Quando nós olhamos para o passado, já foi. Olha só, eu já comecei a pregar. E o presente também, ele quase não existe. O presente é questão de milésimos de segundos. O passado se foi e o futuro ainda não chegou. Falar em redimir o tempo, isto é agora. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, redimindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra grega para redimir significa
pagar pela renúncia de um direito, ou redimir, ou libertar. Então, o correto modo de falar do tempo não é passado, presente e futuro, mas futuro, presente, passado. O tempo não é um movimento a partir do passado, mas a partir do futuro, porque o tempo que é passado está perdido para sempre, ele não pode ser redimido, visto que o futuro ainda não chegou. Alguém pode fazer o máximo que ele puder, ele ainda não existirá. O tempo é um ponto, ele tem uma localização. Uma expressão comum é naquele ponto do tempo. A localização do tempo é o presente. Portanto, os cristãos devem continuamente tirar o máximo proveito do agora. Aproveitar o tempo agora. O tempo tem uma importante relação com o homem. Ele fala do período de sua vida, porque há tempo para nascer e tempo para morrer. Está lá em Eclesiastes capítulo 3, o verso de 1 a 2, e o capítulo 3 ele vai falar justamente do tempo. A brevidade da vida e a certeza da morte são geralmente entendidas. O homem nascido da mulher é bem poucos dias, cheio de inquietação. A vida curta, a vida é cheia de tumultos. Nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos meses. Tu lhe pusestes limites, e ele não poderá passar além deles. Está lá em Jó, capítulo 14, o verso 1, 2 e 5. O homem, ele está constantemente sujeito aos objetos que deveriam fazer com que ele refletisse sobre a sua saída do tempo. Contudo, a depravação da natureza humana está tão fascinada com os prazeres do tempo que ele raramente reflete sobre a eternidade. A vida humana, ela é lisonjeira em seu princípio. Ela começa como uma flor, mas ela torna tumultuada em sua continuação. A vida é incessante em seu curso. Ela escapa como uma sombra e se move gentil, silenciosamente. Então, como diz o salmista no Salmo 90, o verso 10, a duração da nossa vida é 70 anos, e se alguns, com a sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Nós já estamos em dezembro. Parece que foi ontem que eu cheguei aqui, dia 27 de dezembro do ano passado. E a gente fala como o tempo voa. O tempo passa rapidamente. Eu já estou com 56 anos. Parece que foi ontem que eu fiz 20. Ontem eu estava assistindo uma formatura de um colega meu lá no JMC, relembrando os meus tempos de formatura. Me formei dia 8 de dezembro de 98. Já faz tempo, né? 8 de dezembro de 98. Fui ordenado dia 10 de janeiro de 99. Dia 26 de janeiro de 99, eu conheci a Jucivane. Dia 15 de março, nós começamos a namorar. Ela está falando silêncio. Dia 15 de janeiro de 2000, eu casei. Lá se foram 25 anos. Vamos completar, com a graça de Deus, daqui a pouco, em janeiro, 26 anos. O tempo passa, o tempo voa.
O tempo, ele não é governado por nós. O tempo, ele é governado por Deus. Nós somos mordomos de um depósito de tempo dado por Deus. E nós somos responsabilizados pela maneira como nós usamos o nosso tempo. Nós precisamos prestar contas a Deus pelo tempo. Esse tempo só é nosso e nós precisamos gastar bem, agradar a Deus e fazer o bem para esse tempo, porque esse tempo ele foi comprado, ele foi resgatado, que de uma outra forma é perdido. Podemos todo esse tempo, o tempo que não é gastado, e eu não falo até gastado, mas aproveitado no amor e no serviço de Deus, ele é desperdício. O cristão, quando se entrega a Deus, ele dá tudo que é ao seu Deus. O meu tempo não é meu, mas é de Cristo. Então é um sacrilégio roubar a Deus o que lhe é consagrado. O tempo ele é muito precioso, ele vale a pena cuidar. Então por isso que o diabo ele valoriza, ele pode nos enganar todo o tempo, ele pode enganar as nossas almas, pois a convicção dele é forte, todos os seus preconceitos são reprimidos, as suas obras são tomadas, as desculpas, as autobajulações desaparecem. Então a última coisa que ele resulta em deixar ir é o tempo. O jogo dele é enganá-lo hoje e assim no dia seguinte. Certamente as pessoas sábias, elas têm consciência que o tempo é um bem precioso. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo à nossa disposição, com 60 minutos por hora, 24 horas por dia. Nenhum de nós temos condições de o quê? Esticar o tempo. As pessoas sábias, porém, empregam com o maior proveito possível. Sabe que o tempo está passando, porque os dias são maus. Eu não posso admitir, as pessoas falam assim, eu não tenho tempo. Então nós falamos que Deus ele é incompetente. Deus fez 24 horas e nós não temos tempos para orar, não temos tempos para ler a Bíblia, não temos tempo para vir à igreja, não temos tempo para vir à reunião de oração. Então nós estamos administrando mal o nosso tempo. E quem governa o tempo é Deus. As características do nosso século é gastar mais e mais tempo sem trazer benefício do que é divino. Satanás tenta nos pressionar para a falta de tempo e não nos pensamos nos valores reais. É interessante o que Paulo nos fala em Colossenses capítulo 3, o verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Podemos aprender a remir o tempo quando nos conscientizamos do fato que talvez não tenhamos outro dia. Fazer uma pergunta para você responder para você mesmo. Vamos supor então, você acorda no dia seguinte e fala, e você está sabendo que hoje é o último dia da sua vida. Acabou. Você vai morrer. É certo que agora é 6h53. Amanhã, às 6h53, o seu tempo aqui na terra vai acabar. O que você faria nessas últimas 24 horas? Eu estava ouvindo uma entrevista, assistindo uma entrevista, um senhor que perdeu toda a sua família, ele falou assim, eu me arrependo tanto,
de não ter mais tempo com a minha família. Quantas vezes as minhas filhas vieram conversar comigo e eu falava, eu estou muito ocupado. Amanhã é tarde. O que você faria nessas 24 horas? Como cristãos, devemos viver como se estivesse morrendo e nos dedicar tudo que Deus nos deu para fazer enquanto temos tempo. Tudo que é feito para Cristo na terra colhe recompensas eternas. O que foi feito para os propósitos egoístas e carnais vai queimar e desaparecer. Nós precisamos aproveitar o máximo de oportunidades. Não podemos gastar com coisas fúteis, inúteis e não essenciais. Por isso que o texto nos fala, remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveitando o máximo cada oportunidade que Deus nos deu. Moisés, no seu tempo, já preocupava com isso. Ensina a contar os nossos dias para que alcançamos corações, o quê? Sábio. O tempo tem que ser alocado de acordo com as prioridades. Prioridades são um sistema, são o resultado de um sistema de valores. Então, sistemas de valores do crente deveria ter as suas raízes na palavra de Deus. E aí nós falamos, não temos tempo. A gente acha uma desculpa para não fazer as coisas. Eu acho várias desculpas para não fazer algumas coisas. Meus professores de seminário passavam trabalhos e trabalhos. Mas de novo trabalho? Aí alguns falavam, o que vocês fazem da meia-noite às 6? Mas eu vou dormir. Eu falei, pois é, então você tem tempo. Você tem tempo. E nós procuramos desculpas. Agora, quando nós temos uma prioridade, a gente acha tempo, não acha? Se acha. Acha tempo para namorar, acha tempo para se divertir, acha tempo para trabalhar, depende da sua prioridade. É por isso que o salmista nos fala, portanto, ensina a numerar os nossos dias, para que possamos aplicar a sabedoria. Então nós temos que levar em conta a brevidade da nossa vida. Numere os seus dias. Tempo e sabedoria andam juntos. Sabedoria não perde tempo. Não é fácil, porque os dias são maus. Eu tenho alguns livros na minha nuvem. Então, é fácil acessar alguns livros pelo celular. Mas esses dias eu estava no consultório e eu comecei a observar, olhando assim, dando uma de curioso. Normalmente as pessoas estão no celular aonde? No WhatsApp, no Instagram e no Face. Puxa, se pelo menos estivesse acessando um site de notícia. É isto que é gastar, jogar fora o tempo. Quando eu não levo um livro físico, eu levo um livro digital para ler. E aí fala que você não tem tempo? Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Aí tem alguns irmãos aqui que viajam, Por exemplo, o Dionísio viaja bastante, o Dudu viaja bastante. Não dá para ler. Mas tem a Bíblia o quê? Tem a Bíblia, esqueci, falada, Tem a Bíblia falada. Bota lá a Bíblia falada lá. Dá para ouvir. Então, tempo é questão de
prioridade. Os dias são maus porque o seu grande interesse é que todos os cristãos percebam a diferença existente entre eles e os não cristãos. O cristão tem sabedoria de Deus em Cristo. Ele sabe das coisas, ele tem uma capacidade de discernir a vida que ninguém mais tem. Portanto, o que lhe cabe fazer é andar prudentemente. E somente o cristão pode dizer isso. O não cristão até se ofende com esta afirmação. Ele acredita que o mundo é maravilhoso, que a vida ela é estupenda. O cristão diz: os dias são maus. Eu compreendo que vocês dizem que os dias são maus, mas eu entendo e quais são as condições que o mundo se acham, sejam os que estão de olho nas oportunidades, estejam preparados então para capitular-os, segurar essas oportunidades. Essa é a figura comum do cristão do Novo Testamento. Paulo, no capítulo 4, no verso 3, ele diz o seguinte, olha só: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em outras palavras também, Pedro nos diz: vocês já gastaram bastante tempo neste mundo, fazendo outras coisas, desperdiçando, jogando fora. Não façam mais isso, porque vocês desperdiçam demais a sua vida neste mundo, com coisas que não são espirituais. Precisamos ser espertos, precisamos estar alertas, precisamos explorar as oportunidades, precisamos agarrar a cada minuto, a cada segundo que redime o tempo, tendo em vista que nós podemos perder demasiadamente tempo e escapamos e deixamos escapar as oportunidades gloriosas. Os dias são maus e esses dias são curtos. Quer dizer, pode dizer que a nossa expectativa de vida é curta por causa do mal. Estamos sob a maldição do pecado. A vida está cheia de perigos que o mal então perpetuou. Todos os dias são cheios de maldade, o mundo inteiro está cheio de maldade, o mal está em toda parte. Paulo tinha dito isso ao longo dos Efésios, ele fala isso no capítulo 2, andeis de acordo com o curso deste mundo, que está sobre o poder, sobre o príncipe do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estamos em um mundo que é movido pela luxúria, pela paixão, pela maldade. No capítulo 4, verso 18, ele diz que o mundo pode ser definido como ignorante, de coração duro, insensível, sensual, impuro, ganancioso. Tudo isso encurta o tempo de vida de todos e torna o desafio de viver com sabedoria, que é muito difícil. Há o mal em nosso redor. O mal encurta tudo isso. Isso significa que as pessoas ao nosso redor não têm muito tempo. É preciso aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Precisamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para evangelizar. Eu não tenho tempo. Temos sim. O mundo vai ficar cada vez pior. Está acelerando em seu mal à medida que o tempo passa. Durante o capítulo 2 de Provérbios, ele fala sobre o trilhar o caminho do sábio, andar pelo caminho do sábio, não entrar no caminho dos ímpios, mas andar no caminho do sábio, andar de acordo com o conhecimento, o entendimento e os preceitos de Deus. O mundo está dizendo o tempo todo: faça isso, faça aquilo outro, tenta nos sugar no caminho do rei, tentando nos tirar no caminho comprido e estreito. É coisa terrível sobre o mundo. É que o mundo, ele acha que é sábio. O mundo acha que tem a sabedoria. O mundo olha para nós e diz: vocês são tolos.
O Senhor deseja que resgatamos as horas para com Ele. Os dias são maus, o suficiente. Parece que a bondade é tão pequena, distante, que precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos deu. Vamos aproveitar a cada hora, a cada momento. Eu não sei se a pessoa com quem estou falando, ela vai morrer daqui a pouco. Então o que eu tenho que fazer? Aproveitar a oportunidade, aproveitar o tempo. A pessoa está do seu lado, puxa assunto com ela, conversa com ela, faz um gancho. Satanás, ele tinha os seus falsos mestres. Satanás tinha os seus prenúncios do mal. Satanás tinha os que vinham ali disfarçados de religiosos, que estavam propagando as suas mentiras, que condenariam os homens. Além disso, havia o mal. Ele nos diz, e no versículo 19 do capítulo 4, ele nos fala aqui: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. As pessoas, como eu já disse, daquela época, eram caracterizadas pela lascívia, pelo desejo sexual, que havia uma impureza e havia ganância. Essa é a realização do desejo sexual, a ponto de estar além de qualquer tipo de pensamento racional. No capítulo 5, no verso 3, ele fala sobre o pecado sexual, da impureza, da cobiça. Os dias são maus, tem tanta maldade. Eu creio que nós precisamos de um senso de urgência. Nós não sabemos o que vai acontecer, nós só sabemos que o dia é mau. Talvez o dia mais ruim de todos seja o dia que tudo é tão fácil que perdemos as nossas prioridades. Deus derramará as bênçãos para você, para que seja realmente verdade, que você esteja redimindo o tempo para si mesmo. Use de maneira que pode dar glória a Deus. O maior tolo do mundo é o tolo que perde tempo, que gasta a oportunidade sem retorno. Eu preciso fazer algumas aplicações nesta noite. Eu quero que você pense: quanto tempo ainda lhe resta de vida? Não sei. Para alguns, restam horas. Eu espero que todos nós estejamos domingo aqui. Todos nós. Graças a Deus, e este ano eu não fiz nesta igreja nenhum ofício fúnebre. Mas o nosso tempo está se acabando. A cada tic-tac do relógio, nós estamos chegando mais perto da glória celestial. A melhor maneira de viver os dias que restam é colocando todos eles nas mãos de Deus. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Tem um filme excelente. Se você não assistiu, assista. A Lista de Schindler. Excelente. O final do filme é surpreendente. Schindler está com o relógio no pulso, e ele já tinha vendido alguns relógios para libertar os judeus.
E ele fala: se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu poderia ter vendido mais um relógio. Se eu tivesse um pouco mais de tempo. Se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu poderia passar mais tempo na presença de Deus. Se eu pudesse voltar no tempo, eu poderia estar mais tempo com a minha família. Se eu pudesse voltar no tempo, eu poderia sair um pouco mais, eu poderia viajar mais, eu poderia estar aproveitando mais a oportunidade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu pararia e ficaria um pouco mais na cama junto com a minha esposa. Amanhã, a gente chora o leite derramado. Amanhã a gente fala: por que eu não aproveitei o tempo? Os filhos que Deus nos deu há muitos anos, quantas vezes a gente fala: olha, eu estou ocupado agora, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Quando eu olhei, assisti a entrevista daquele senhor, ele falou assim: quantas vezes as minhas filhas falaram: pai, vamos passear no parque hoje? Não, eu não vou, porque eu estou cansado. Mas eu poderia, hoje eu me arrependo, eu poderia ter me esforçado um pouco mais e ter passeado no parque com as minhas filhas, e hoje as minhas filhas não estão mais aqui. O tempo não volta atrás. O que você fez, o que você deu, o que o tempo tem a dizer, e quanto em relação aos nossos dons. Quanto tempo desperdiçado e nós não exercemos os nossos dons que Deus nos deu. Nós somos embalados para dormir por uma sociedade que engorda. A oportunidade é em relação ao tempo e o tempo é em relação à eternidade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o único pedaço da eternidade que você vai segurar na mão é a oportunidade deste momento, é isso. Você não pode viver no passado, você não pode viver no futuro, é agora o fim disso. Nós temos uma oportunidade nas nossas mãos. Há muitos textos bíblicos que servem como faróis para alertar as pessoas sobre os privilégios limitados e aplicação de princípios divinos. Nós lemos quando Noé fechou a porta. Alguns ficaram desesperados. Era tarde demais. Quando Noé e sua família estavam na arca, Deus fechou a porta. Era tarde demais. A oportunidade se foi. Quando as virgens vieram com uma lâmpada despreparada, a porta estava fechada. Tarde demais. O casamento continuaria sem elas. As palavras do Senhor Jesus Cristo ecoam ao longo da história. Chega a noite que nenhum homem pode trabalhar. Ouça o Senhor dizer ao seu povo de sua época: morrerás em teus pecados para onde for e não podes vir. Ouça o Senhor dizer às igrejas do Novo Testamento: removerei o castizal. Ouça Deus chamar Israel ano após ano, vez após vez, século após séculos, até aquela nação que finalmente virou as costas para Deus, e Deus chamou eles através do profeta Moisés, através de Isaías. Ainda assim, eles eram um povo de pescoço duro, de dura cerviz, que não ouvia, era um coração que estava partido. E Jesus finalmente pronunciou quando disse: como eu teria reunido como a galinha que recolhe a sua ninhada, mas você não quis.
oportunidade perdida. Hoje é tempo de se arrepender. Hoje é tempo de se arrepender. Eu penso em Judas, o maior caso de oportunidade perdida na história do mundo. Judas que passou 3 anos com o Filho de Deus, 3 anos com o justo, 3 anos com o Deus da glória, 3 anos com o Rei da eternidade, 3 anos com o juiz de toda a terra, 3 anos com o único Salvador que se afastou dele, enforcou e foi despedaçado nas rochas abaixo. Que desperdício de tempo, que desperdício de oportunidade. No Antigo Testamento, lá em 1 Reis, capítulo 20, conta a história de um servo, que por um rei recebeu uma comissão, disse: aqui está um prisioneiro, olha, aquele prisioneiro, se fosse perdê-lo, pagará a sua vida. O rei cuidou dos seus negócios, no meio da guerra, e esse homem deveria cuidar daquele importante prisioneiro. O rei voltou, e o homem disse: enquanto o teu servo estava ocupado aqui e ali, o homem se foi. Aqui e ali? O que é aquilo? Quer dizer, que se fosse algo significativo, poderia ser um pouco mais compreensível, sem perder um homem, porque você estava ocupado aqui e ali. É estúpido, e ele pagou com a sua própria vida. A pergunta que não quer calar: quanto tempo você vai finalmente estudar a Bíblia? Quando você vai finalmente ensinar os outros? Quando você vai finalmente orar? Quando você vai compartilhar com Cristo? Quando? Quando você vai começar a vir na reunião de oração? Não, pastor, eu vou esperar chegar em janeiro. Agora é dezembro, é festa. Vou esperar um pouco mais. Pastor, eu vou começar a ler a Bíblia, aquelas promessas, de começo de ano, Este ano eu vou ler a Bíblia toda. Este ano eu vou emagrecer. Não, em janeiro eu começo o meu regime. Em janeiro eu começo isso. Em janeiro, aí a gente começa janeiro com aquela expectativa. Aí chega fevereiro, eu não tenho tempo. Vamos parar, irmãos, de dar desculpa para o próprio Deus. Deus sabe dos nossos pecados, dos nossos relapsos. Quanto tempo você gasta, e gasta mesmo, quanto tempo você gasta nas redes sociais? Pensando nas coisas da terra. Quanto tempo, quanta conversa fiada, jogado fora. Quanto tempo dura a sua devocional? Eu não tenho tempo. Acorda mais cedo para orar. Quando nós falamos e nós não temos tempos, nós estamos falando que Deus é incompetente, porque Ele fez este mundo, Ele nos deu 24 horas. Precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveite o tempo com as coisas lá do alto, porque as coisas daqui são passageiras. Quantos vídeos a gente vê de piadas, de coisas que não edificam. E ali você está no seu vício, ali no celular, passando os rios. Vai ver um vídeo. Você já parou para pensar que os vídeos não têm mais do que 2 minutos? De repente você vê 10 vídeos em 20 minutos. São 20 minutos que eu poderia estar aproveitando o tempo, lendo as Escrituras, lendo um bom livro.
edificando a minha vida, orando ao Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Eu e você, nós sabemos aonde desperdiçamos o nosso tempo. Jesus, ele tinha tempo para orar, ele tinha tempo para conversar com seus discípulos. Nós sabemos aonde está o desperdício do nosso tempo. Ore ao Senhor nesta noite, se arrependa do seu pecado. Não fale mais para Deus, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para crescer espiritualmente. Eu não tenho tempo para vir à escola dominical, vir na reunião de oração. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Devemos parar de dar desculpas para Deus. E Deus vê as nossas desculpas. Pai Santo, quanto nós pecamos, somos relaxados no tempo que o Senhor nos deu. Nós pecamos porque jogamos fora o tempo que o Senhor nos deu. Jogamos fora tantas coisas e não edificam a nossa vida. E nós ainda falamos diante do Senhor, eu não tenho tempo. Tenha misericórdia, meu Pai, da nossa vida. Perdoa, Santo Deus, os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa fraqueza. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma disciplina em relação ao tempo que o Senhor nos deu. Tenha misericórdia, meu Pai, da nossa vida. Nos perdoe, meu Pai. Quanto tempo jogado fora nas coisas que não edificam a nossa vida. Tenha misericórdia de nós. Nós vamos prestar conta do mau uso do tempo diante do Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salvador nosso, é que nós oramos. Amém.